muito nova, tinha mais ou menos 5 anos, eu não tive tempo pra... Eu não sabia o que era aquilo. Eu ouço notas, eu ouço nomes. Então, quando toco uma melodia, ao invés de eu ouvir simplesmente a melodia, é como se cada nota falasse. É como se em volta da minha cabeça piscasse uma luzinha, tá? Esse é o Fá. Pé, uma blusinha lá, pé, tocava o pé, mi. O barulho do ar-condicionado normalmente é si bemol, o meu. Se eu escuto um acorde de Ré maior, vem, eu não preciso pensar, racionalizar. Vem, Ré maior, pá. Aí teve um dia que a minha mãe não é musicista, mas ela estava me ensinando, por algum motivo que eu não me lembro, o que era grave e agudo. Que eu não sabia o que era grave e agudo. Aí ela foi no piano, aí ela começou. Tipo, ela tocava 2 notas próximas, né? Ela falou qual foi a grave e qual foi a aguda. Eu falei, eu não sei. Mas como você não sabe? Não sei. Aí ela começou a afastar. Qual que foi a grave e qual que foi a aguda? Eu não sei. Aí ela começou, mas você não sabe? Como que você não percebe isso? Não sei o que. Aí ela tocou de novo. Aí eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, mãe, eu sei que você tocou Ré e Lá, mas eu não sei qual que é a grave e qual que é a aguda. Aí ela fez assim, como você sabe que eu toquei Ré e Lá? Ela tava de costas, né? Ué, como eu sei? Aí ela começou, várias notas. Que nota é essa? Eu fui falando. Aí ela falou, mas eu não sou assim, ela fez. Mas a minha mãe também não sabia. Ela chegou para minha professora de piano na época e falou, a Nayana conseguiu ouvir e tal. E minha professora falou, isso chama ouvido absoluto. O ouvido absoluto, na literatura, normalmente ele é descrito como a capacidade de identificar as frequências sonoras com um rótulo, né? Então, dó, ré, mi, enfim, etc. Então, nesse sentido, o ouvido absoluto é a possibilidade, a capacidade de reconhecer o som independente de um parâmetro anterior, independente de uma referência. A percepção dessas 12 notas como algo automatizado. Ele não precisa se concentrar e parar para pensar para dizer o nome dessa nota. Você solicita para uma determinada pessoa que tem ouvido absoluto, canta um Fá sustenido, essa pessoa pode cantar um Fá sustenido sem ter nenhuma referência, né? Então, o ouvido absoluto é a capacidade de identificar ou de produzir qualquer nota musical sem nenhuma referência. Fá sustenido. Sol sustenido. Dó com Ré bemol. Tudo começou quando eu tinha 5 anos e a minha avó tinha um piano normal, um piano de armário, lá na casa dela em Pinheiros. E todo domingo a família ia almoçar junta na casa da minha avó. E eu ouvia o Caminhão do Gás tocando por Elise e eu gostava daquele som. Comecei a sentar no piano e tirei a música. E todo fim de semana eu ia lá, quando passava o Caminhão do Gás, tocava aquela música. Nisso, os meus pais procuraram um professor para ver por que eu tinha tanta facilidade. Comecei a ter aula e nunca mais parei, nunca mais saí do piano. Meu ouvido absoluto, na verdade, não foi eu quem descobri. Descobriram. Meu pai. Na verdade, a minha história com a música e o ouvido absoluto aconteceu na minha infância. Meu pai era músico do exército e ele, todos os dias, desde quando eu nasci, eu ouvia aquele sonzinho de sax, tocando chorinho, as músicas da época, bossa nova, jazz. Então já nasci num bom ambiente musical, mas meu primeiro instrumento não foi o violão. Nasci ouvindo o som de caixinha, trompete. E quando meu pai tocava o sax ou o trompete, eu pegava a tampa da boquilha e ficava acompanhando ele também. E ele notava que, além de eu ser afinado, algumas frases que ele fazia no sax, eu tocava com ele fazendo a segunda voz. Terceira voz, um molequinho de 6, 7 aninhos. Isso disse para ele, esse moleque tem um ouvido absoluto.
A prevalência de ouvido absoluto na população em geral, de acordo com a literatura, é de 1 em cada 10 mil. Não é um traço comum, mas não é tão incomum quanto muita gente acha. Tem gente que acha que é muito incomum, não é. Entre músicos tem muita gente que tem ouvido absoluto. A gente não consegue avaliar na população em geral, para um leigo, para alguém que nunca estudou música, como é que você pode dizer se aquela pessoa poderia ou não ter, né? Ela não pode nem ser testada. Mas e o sujeito que não aprendeu o nome de notas? Como é que ele faz? Ele não diz só isso, mas ele sabe que aquele som ele conhece e que é o mesmo som que ele ouviu na buzina do carro de 3 dias atrás, e é o mesmo som do sininho que ele tem na casa dele, que é do brinquedo do automóvel do filho dele, e que, por acaso, está bem parecido com aquele som que ele ouviu. Ele não sabe o nome porque ele não aprendeu ainda o nome de nota, mas ele sabe reconhecer que é o mesmo som, e que se ele soubesse o nome, ele daria o mesmo. Tem aquele músico que nunca estudou música, mas um músico amador que tem um talento natural e que pega um violão e escuta uma música e sabe exatamente onde achar aquela nota. Para mim, isso é uma espécie de ouvido absoluto. Ele tem uma resposta motora que é imediata. Assim como o que conhece o nome da nota ouve e escuta, o que tem esse tipo de ouvido absoluto motor, ele ouve e sente no dedo onde é que está a nota. O meu pedreiro tem ouvido absoluto. E como é que eu descobri? Porque a gente resolveu fazer um estúdio em casa e demoramos 1 ano e meio para ele construir. Legal, meu pedreiro. Ele é bom. Né? Mas ele é mais um agente de obras. E eu, tocando, ele ouvia todo dia, a gente, né? 2 vezes por semana, 2, 3 vezes, a gente ensaiando uma música. Meu marido é músico também. Um tempo depois, meu marido fez a mesma obra, que pode ser transposta para clarinete, fez com flauta, só que estava em outra tonalidade. E, trançando o seu Zezinho, ele conhece essa música. Ah, é? De onde? Dona Idinha, ele me chama de Dona Idinha. Dona Idinha toca essa aí. Ah, é? Mas o senhor não está tocando igual, não. Não é assim, não. E isso levantou a minha lebre. Como não é assim? Será que ele... Mas ele reconheceu a música, portanto, ele não estava falando da melodia, da cara. Ele reconheceu e era realmente a mesma música. Para eu provar para mim e para ele que ele tinha ouvido absoluto, ele tinha que reconhecer as notas. E absolutamente ele não ia decorar do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, esse foi o trabalho. Bom, vamos experimentar, seu Zezinho. Este som, que nome o senhor quer dar? Cimento. Tá. Aí eu tocava uma outra nota. E esse? Tijolo. É bom. E eu ia anotando. Do é cimento, sol é tijolo. Esse som, tocava um ré, por exemplo. Ele falou, eu acho que esse é cimento, é melhor que o outro é melhor, o outro é cal. Eu ia lá e mudava. E assim nós ficamos várias vezes os nossos encontros. Ele trocando os nomes, porque... E depois para ele lembrar. Mas chocante. Quando eu tinha já a tabela e ele tinha convicção de que aqueles eram os nomes que ele queria dar para aquelas notas, eu podia tocar em qualquer região do piano, eu pegava outro instrumento, eu pegava os sinos que eu tenho em casa, eu tocava e ele dizia cal, cimento, tijolo, pedra. Eu costumo dizer que não dá para se falar de ouvido absoluto sem fazer uma série de classificações antes de quais são os possíveis ouvidos absolutos, porque não existe um único tipo de ouvido absoluto. Tem um tipo de ouvido absoluto que ele fala, eu tenho ouvido absoluto, mas eu só escuto notas no piano. Eu não consigo escutar nenhuma nota que não seja no piano, porque ele estudou piano. Então, ele tem ouvido absoluto limitado para timbre, ele só escuta em um timbre. No resto do mundo, ele não escuta mais. Um trabalho que a gente fez recentemente mostrou, inclusive, que o timbre da voz é um dos timbres mais difíceis para se identificar. A voz humana a gente tende a achar que tem mais fundamental, mas não tem, ela tem bastante harmônico também. Tem bastante harmônico superior, embutido junto com o fundamental e que eventualmente pode criar um pouco de dificuldade de percepção de afinação. Porque assim, eles falam que
as sílabas das letras tampam a nota que ela dá. Porque quem tem ouvido absoluto geralmente escuta a nota associada à sílaba. Então ele escuta um lá, ele escuta a nota como se fosse estivesse falando lá, desse jeito. E como a pessoa está cantando, a sílaba que ela está falando tampa a nota. É comum também existirem pessoas que têm ouvido absoluto só para as notas naturais. Você toca Fá sustenido, Si bemol, e ele diz Fá, Si, mas ele não consegue ter esta percepção mais refinada de que a nota é sustenido ou bemol. E também na minha pesquisa, teve alguns portadores que disseram que, porque assim, vários artigos dizem que o ouvido absoluto, ele é imediato. Então a pessoa escuta a nota e ela fala qual é a nota. Mas alguns disseram que eles demoram, eles precisam de um pouco de reflexão. O ouvido absoluto ajuda muito, muitas vezes, né? Mas nem sempre ele é essencial. Eu costumo dizer que o Arturo Toscanini, que foi o maior maestro do século XX, ele não tinha ouvido absoluto. Tem umas gravações dele que a gente ouve ele cantando junto, desafinado para burro, né? E foi o maior maestro do século. E veja que não ter o ouvido absoluto não é ter uma limitação. Ter o ouvido absoluto é ter uma característica plus. A princípio, o ouvido absoluto é a identificação precisa e automatizada dos materiais puros. Se a gente aceita essa definição, então a gente tem que aceitar ao mesmo tempo que o ouvido absoluto não é um ouvido musical. Né? Ele é um ouvido cultural treinado acusticamente, né? Treinado para fenômenos acústicos puros. A música não é feita de fenômenos acústicos puros, a música é feita de sintaxes, né? Ela é feita de relações entre fenômenos acústicos. Então, todo bom ouvido musical é um ouvido relativo. O ouvido relativo é, toque uma nota, pode ser qualquer uma para mim, para o não absoluto. Eu toco uma outra e digo, isto é Dó. Que nota é essa? Ele vai dizer, e essa? Dó, e essa. Aí ele vai dizer todas as notas, se ele tiver um bom treino de ouvido relativo. Então, a partir de uma referência, você calcula o intervalo para saber qual é a nota. Então, é uma coisa um pouco matemática até. A diferença é essa. Para o ouvido relativo, ele não vai me dizer imediatamente quais são as notas, ele vai me dizer qual que é esse intervalo, e o ouvido absoluto não. Ele vai me dizer imediatamente quais são essas duas notas. Quem tem ouvido absoluto, pá, 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 pronto, disse todas. Quem tem ouvido relativo, bem treinado, você dá uma referência e aí você pode tocar qualquer outra nota e ele, treinado, ele vai saber que nota é. Os músicos, em geral, como eu, por exemplo, que não tenho ouvido absoluto, se eu pego um Lá, o Lá eu tenho decorado na cabeça, mas se eu pego um Lá, qualquer outra nota que eu ouça, eu faço a relação e identifico que nota é, né? Então, tem músico que tem os dois, ouvido relativo e absoluto. E tem muito músico que só tem ouvido absoluto. Esse músico que só tem ouvido absoluto, eu chamo de músico preguiçoso. Eu precisei, em determinado ponto da minha vida também, focar num estudo diferente, no estudo comum de ouvido relativo que todo mundo faz, né? Então eu sei que notas são aquelas, mas eu preciso ouvir o intervalo também, mesmo que eu não soubesse quais são aquelas notas. Na verdade, nunca dei muita importância para o ouvido absoluto, porque eu sempre foquei em tocar bem piano. Então, na faculdade tinha uma coisa, ela tem ouvido, esse aí não tem ouvido, ouvido absoluto, nossa, o ouvido reconhece tudo. E eu não achava isso uma coisa extraordinária, porque para mim não ia me fazer tocar melhor. Cantores é muito importante se ele tem ouvido absoluto, porque ele tem que pegar o som, ele tem que imaginar o som antes de emitir. Um violinista, ele põe o dedo ali, ele sabe que está no lugar certo o dedo, ele toca, sai afinado. O pianista dá um acorde, blamba, sai o piano, né? Sai o som. Mas o cantor não, o cantor ele tem que imaginar a sonoridade antes de emitir. E, sobretudo em peças que têm muita dissonância, acordes muito complicados, etc., você tem que ter uma habilidade muito grande de imaginar o som que ele vai emitir, para ele poder entrar realmente naquela frequência certa onde a outra orquestra, os músicos da orquestra estão tocando. Quando eu tenho que tirar alguma música que não tem partitura, e eu tenho que tirar muito rápido, eu estou com pressa, eu coloco lá para ouvir, eu tiro rapidinho, não preciso de piano, eu estou ouvindo e vou tirando. Então isso é um benefício. Então escrevam arranjos grandes para orquestra sinfônica, jazz, big band, sem precisar do violão.
Então ele escreve sem precisar testar, sem nada. Vai direto na nota, porque a nota que ele está ouvindo, ele sabe qual é o correspondente na pauta musical. E quando a pessoa não tem ouvido absoluto, ela precisa gerar um instrumento para testar aquilo que ela está querendo fazer, né? Então na composição ajuda muito. Eu acho que ele traz mais benefícios do que malefícios, se a pessoa aprender e souber como lidar com ele. Por exemplo, os meus alunos que têm ouvido absoluto têm uma dificuldade de ouvir acordes, de ouvir a beleza dos acordes, por exemplo, porque eles ouvem dó, mi, sol, mi, dó, mi, sol, dó, mi, sol, ele só fica ouvindo dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol. Ele não ouve o dó, mi, sol, ele não ouve o acorde, ele não ouve aquele acorde maior, bonito, aquele acorde menor, aquele acorde com sétima, diminuto com sétima maior, aquele acorde estranhíssimo, ele não ouve nada disso. Ele ouve tá, 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 a notinha. É muito ruim. Às vezes eu preferia não ter. Quando você vai trabalhar com questão de percepção mesmo, de musical, que é, no caso, a apreciação musical, você ir num concerto, você tinha uma orquestra tocando, às vezes você perde o foco do que você está fazendo, ou seja, que é o apreciar, porque você se detém sempre a essa questão das notas, porque você sempre está ouvindo nota, 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 e isso cansa às vezes. Uma vez, meu tio abria uma massa com um rolo de macarrão e fazia aquele barulho, né? E eu falei para ele achou engraçado que eu falei, esse rolo está em si bemol, né? Porque ele fazia um si bemol enquanto eu abria a massa. O meu sofrimento de ter ouvido absoluto é exatamente o problema de não conseguir controlar. Só se eu colocar um tampão e me isolar, né? Porque enquanto o ouvido está aberto, ele está à disposição de receber todo tipo de som, ruído. Então você está no metrô, às vezes é o único lugar assim que não estou no meu contexto musical e aparecem algumas coisas que mexem com o ouvido, que fazem com ouvir notas e tal, e eu não tenho esse momento de desligar o ouvido. É muito engraçado, porque ele está ouvindo qualquer ruído na rua, passa um helicóptero, ele tá sintonizando, né? Como se estivesse ouvindo um instrumento tocar. Ele está sempre identificando notas, né? Um apito de navio, uma criança canta do outro lado, cai uma panela no chão, ele está sempre identificando. Mas isso não é uma coisa, ai, que chato. Para mim é normal. Então, quem não tem acha que deve ser, nossa, ela escuta sempre. Mas não, para mim é normal, então. Aos poucos eu estou aprendendo a lidar com isso, aprendendo a desligar o ouvido absoluto, eu falo, né? Desliga e liga no momento oportuno novamente. Eu encontrei uma índia que eu perguntei, qual o seu nome? Veena. Como? Veena. Falei, você está cantando Missy, Mimi. Falei, como é que você chama? Veena. Falei, mas por que você está falando Veena? Ela falou, porque eu sou da etnia ticuna do Amazonas, que fica entre Brasil, Colômbia e Peru, e a nossa língua está sendo estudada, porque são os únicos índios do Brasil e da América que têm a língua tonal. Meu sogro é Boatacu, Boatacu. Minha cunhada, minha irmã é Jueena, Jueena. E eu sou Veena. Falei, ai, que paixão, que interessante. Uma índia que para chamar o seu nome, eu tenho que dizer Veena. Aí começou um grande amor e hoje nós somos casados, vai fazer 8 anos. O ouvido absoluto, mais do que propriamente saber que nota é ter a memória de que aquele som é fulano de tal. É uma espécie de memória muito forte, uma memória muito sensível para classificar a altura de som. É a memória mais a capacidade de associar uma resposta imediata. A maior tendência é que ele realmente seja de origem física, neurológica, né? E que, portanto, o indivíduo nasça com a capacidade de memorizar um som. Várias pesquisas usando eletroencefalografia, potenciais evocados, ressonância magnética, mostram que o cérebro do portador de ouvido absoluto é diferente do cérebro de um músico com ouvido relativo. Tanto na anatomia, na estrutura, como no funcionamento. Então, me parece que a gente tem alguns indícios, através desses estudos, de que existem diferenças
no cérebro e não no ouvido. O ouvido é absolutamente normal. É igual ao ouvido de uma pessoa normal. O ouvido absoluto, ele é basicamente memória. É uma memória interiorizada. Tanto a memória, eu, que sou brasileira, eu aprendi Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu escuto Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando eu escuto as notas, eu escuto Dó, Ré, eu escuto a nota falando para mim. E os portadores de ouvido absoluto dizem isso também. Agora, uma pessoa americana, ela não vai ouvir Dó, ela vai ouvir Si, Di, I, que foi como ela aprendeu. Então o ouvido ele tem a parte de captação de ondas sonoras, elas são transformadas em impulsos elétricos na cóclea, né? E daí passam para o cérebro, onde então elas são interpretadas. Aí sim são interpretadas diante de um conhecimento prévio que você tenha. O que a literatura diz é que existe um período crítico, né, para aquisição do ouvido absoluto, que em geral vai até os 6, 7 anos de idade. Tem algumas pessoas que adquirem um pouco depois, 12, 13, depois disso já é meio ruim. É interessante, né, porque a gente tem a mesma coisa para a aquisição de uma segunda língua, por exemplo, né? As crianças que começam a estudar uma segunda língua até uma determinada idade falam sem sotaque, né? Então parece que acontece a mesma coisa com o ouvido absoluto. Então, trabalhos com crianças em que eles estavam com foco de desenvolver o ouvido absoluto nas crianças têm retorno. Os trabalhos funcionam. Os trabalhos voltados para adultos, não. Claro, existe essa teoria de que o ouvido absoluto se desenvolve na infância, portanto, ele não é inato. Se eu vou criar na infância, ensinando e desenvolvendo, claro, na infância, porque a criança aprende tudo mais rápido e entra em contato e está mais aberta e está mais despojada, eu vou trazer esse ouvido absoluto, vou desenvolver, então ele não é inato. Agora, nem todo mundo que começou antes dos 6 anos de idade tem ouvido absoluto. Então, é provável que exista alguma coisa que facilite a aquisição, e essa coisa talvez seja algum componente genético. Em relação ao ouvido absoluto e medicina, o problema é justamente esse, quer dizer, a medicina se interessa, sim, por doenças. Ouvido absoluto não é uma doença, dificilmente alguém vai no médico tratar de ouvido absoluto. Aquilo que eu li na medicina, que aponta o ouvido absoluto como inato, como uma característica do indivíduo, que ele nasce com isso, me apontam que a minha experiência quanto musicista me aponta que esta teoria está correta. Eu acho que eu nasci. Porque não teria por que eu ter desenvolvido, mesmo porque o interesse veio depois de eu ter aprendido a tocar Beethoven de ouvido, por causa do ouvido absoluto. Não acredito que eu nasci. Eu não acredito que a pessoa nasce com ouvido absoluto. Eu acho que é mais um trabalho de escuta, de percepção mesmo. Percepção no sentido de ouvir, de apreciar a música em si. Mas a maior parte das pessoas não tem, a gente não sabe qual é a razão. O que é mais aceito hoje em dia, na realidade, é que o ouvido absoluto talvez seja uma mistura entre uma habilidade, aliás, uma predisposição genética e a exposição precoce a um treinamento musical. Nós já fizemos vários estudos sobre isso. A gente tem a impressão que a pessoa, quando desde criança começa a estudar o instrumento e canta junto, muitos cantam junto, né? Ela cria uma série de mecanismos na emissão do som que ela é capaz de reproduzir e chegar ao som que ela quer identificar, né? Então ela faz uma posição de garganta para pegar aquela nota e ela lembra do som em função daquela posição do organismo e do diafragma, né? Como eu comecei com 11 anos, né? Então, desde esse início, a minha professora incentivava eu a cantar as músicas. Também isso facilitou muito, porque você associa o timbre do instrumento, as notas do instrumento, com aquilo que você canta, né? Então isso vai ajudando você a gravar as notas,
ter uma memória musical, na verdade. A primeira coisa que perguntam, quando eu falo, eu sou pianista, eu falo, nossa, então você tem ouvido absoluto? E eu falo, tenho, mas honestamente não é nada genial. Eu não acho que é algo que realmente faça diferença. As pessoas têm uma tendência a ficar te testando a todo momento, né? Então, já vi muitas vezes acontece. Você tem ouvido absoluto? Que nota é essa? Né? E fala, sabe, às vezes nem tem a altura que a pessoa faz e você tem que descobrir que nota que é. Ou se não, abriu o pacote de salgadinho aqui, que barulho que foi esse? Que nota que foi essa? Que, sabe, coisas desse tipo. Sempre rola aquela coisa assim, você não precisa de tal coisa, você tem ouvido absoluto, ou não sei o quê. É uma espécie de rejeição, sem ser propriamente uma rejeição, né? Aquela coisa assim, eles não te banalizam, mas ao mesmo tempo eles te menosprezam, porque eles acham que você é uma coisa meio que sobre-humana. Os músicos que também têm ouvido absoluto, eles me entendem. Assim, a gente compartilha ideia e tal. Dependendo do dia, a gente pode cometer erros também, né? Nós não somos seres humanos, erramos de vez em quando também. Só que muitas pessoas falam, você errou, então você não tem ouvido absoluto, sabe? Acontece direto isso também. É engraçado. Eu não sei o que é não ter ouvido absoluto. E não é uma coisa que me incomoda, nunca me incomodou. Mas eu não entendo quem não tem ouvido absoluto, quem não ouve o nome de nota. Eu não consigo conceber isso, entendeu? Não aceito, não consigo imaginar. Eu achava que todo mundo que aprendia música passava a escutar as notas com seus nomes e ponto. Então não tinha ideia de que aquilo lá não era uma coisa comum. Eu sou feliz com o ouvido absoluto. Eu gosto de ter ouvido absoluto. Meu cérebro consegue separar os sons em boxes. São caixas, né? São cada um na sua, tudo muito bem organizado. E isso é a minha vida. Tudo muito bem organizado, sei separar bem as coisas. Eu vejo tudo com muita objetividade e muita clareza. Eu sou o que eu escuto.